Olá, prezadíssimos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de apoio rumo à sua aprovação. Hoje nós vamos fazer algo muito especial que inúmeros alunos me solicitaram, que era um paralelo entre a banca Fundação Carlos Chagas, tão conhecida FCC, e a banca MS Concursos. Você, se necessitar de análise de algum perfil de banca, algo nesse sentido, encaminhe para as nossas redes sociais uma solicitação. Diga, Jacira, comenta para mim o perfil da banca X, o que eu preciso priorizar para os estudos relacionados à banca tal, que eu faço com o maior carinho, tá? Para te orientar, para que você saia muito bem sucedido em sua prova de língua portuguesa. Então vamos aqui juntinhos fazer aqui um estudo bem gostoso no que diz respeito ao perfil dessas duas bancas. Jacira, posso estudar pelos exercícios de uma com o objetivo de me preparar para a outra? Não. São duas bancas que possuem algumas semelhanças, mas que no que diz respeito às diferenças, essa gama de diferenças é muito maior. Então, nós vamos começar pelas semelhanças e depois eu sigo mostrando para vocês as diferenças de uma e de outra. Combinado? Então, primeira semelhança relacionada ao perfil da Fundação Carlos Chagas e MS Concursos. Essas duas bancas, no que diz respeito ao parâmetro de igualdade, as duas lidam com análise de poemas. Se essas duas bancas tiverem interesse de pormenorizar um pouco mais a prova, puxar um pouco mais o nível da prova, elas estabelecem no interior do texto, no interior da prova, uma interpretação de texto e perguntas gramaticais que sejam voltadas em cima de poemas. Então, a primeira semelhança que essas duas bancas possuem, ok? Primeira semelhança aqui é no que diz respeito à análise de poemas. Aí vem a seguinte pergunta, Jacira, mas poema? Puxa vida, poema é um aspecto tão subjetivo, traz tanta subjetividade. Ok, para concurso público não. Discordo com qualquer professor de português que me disser que em concurso público o poema traz grau de subjetividade. Discordo e provo que não mantém. Porque se mantivesse um grau de subjetividade, como que os candidatos precisariam encontrar uma única resposta? Então, mesmo que seja uma análise semântica, uma análise da estrutura textual daquele poema, o aspecto não é subjetivo. Combinado? Existe um norte de análise. Quando você vai trabalhar poema, é necessário que você entenda em linha de frente quais são as prioridades de um poema dentro de concurso público. Não me interessam essas prioridades para uma faculdade. Por exemplo, para os alunos que fazem letras em tal ou em tal faculdade. É uma vivência totalmente diferente. Concurso público é diferente de Enem, que é diferente de qualquer estudo acadêmico. Para concurso público, quando você faz a análise de um poema, a primeira coisa que você busca identificar, aí não me interessa se é Fundação Carlos Chagas ou CMS Concursos, tá, joia? Não importa. Primeira coisa que você vai identificar dentro do poema é o jogo de palavras. Como assim, Jacira? Jogo de palavras. É nessa estruturação que as duas bancas se alimentam para fazer ali no escopo dos enunciados as perguntas. Como assim, Jacira? Jogo de palavras. Rimas, ok? Trocadilhos entre a base sonora de uma palavra com a outra. Então, por exemplo, a palavra rima, uma rima com a outra, jóia, são uma articulação entre duas unidades. Existe um trocadilho sonoro entre essas duas unidades, né? Algo que a gente brinca e fala até assim, trava-língua, né? Ou, por exemplo, uma relação de oposição. Quando eu pego, por exemplo, o livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, é uma oposição. O título literário, ele traz uma oposição. Gente, oposição não tem necessidade de ser antônimo, combinado? Pode ser, nada impede. Mas existem oposições que são mais sutis. Por exemplo, a oposição ela se faz presente no contexto ali, na malha textual, não no aspecto de dicionário propriamente dito.
Então, quando eu falo sobre a obra Vidas Secas de Graciliano Ramos, vocês vão observar que quando eu falo vidas secas, vida é aquilo que tem vitalidade, frescor, juventude, e morto é aquilo que está seco, acabado, findado. Então, você tem duas palavras que não são entre elas antônimas, mas que, no entanto, por uma articulação contextual, elas se opõem. Então, dentro de uma análise de poema, a primeira coisa que se faz é enxergar, é perceber o jogo de palavras, que podem ser o quê? Rimas, concorda? Uma palavra pode combinar com a outra, né? Uma palavra pode ter uma relação de sonoridade com a outra. Sonoridade, ok? Pode haver uma relação de quê? De oposição, principalmente no que diz respeito à análise em concurso público de poema, a oposição se faz em linha de frente. E aí vocês vão observar que, dependendo do nível da prova, a banca ela vai te cobrar, seja a Fundação Carlos Chagas ou MS Concursos, a banca vai te cobrar exatamente a questão do eu lírico. Eu até entendo que os alunos me pediram muito para fazer um paralelo entre Fundação Carlos Chagas e MS Concursos, justamente por essa semelhança. Por quê? Justamente pelo fato de as duas bancas tratarem no interior da prova, quando a prova é bem puxada, sobre composições, sobre poemas. Então, ela transforma, seja uma ou seja outra, a letra de uma música, ela chama de poema. Entendendo? Então, ela traz, e ela estrutura esse texto, é fácil de identificar, ela estrutura esse texto por meio de versos. E quando você tem esse tipo de análise, é muito importante que você enxergue que a oposição é o caminho mais forte nessas análises de poema. Quando ela fala sobre o eu lírico, que é um outro dado muito frequente quando se cobra poema, você precisa entender que o eu lírico é a forma como o autor tem de se afastar daquela estrutura de poema. Ele dá voz ali à poesia. É como se ele não falasse, é como se ele se calasse. Ele dá voz. Não, o eu lírico é como se fosse o eu ali poético. Então, não é o autor falando, a poesia assume a fala. Então, é muito importante vocês não confundirem, porque essas duas bancas fazem muito isso. A pessoa confunde a opinião do autor com o eu lírico. O eu lírico é uma base de sentimento, é uma base de emoções que são transmitidas no escopo desse poema, dessa poesia, ok? Que não necessariamente é a mesma gama de sentimentos que o autor teria. É uma forma que ele tem de se calar naquele momento e dar voz ao texto. Entenderam? Então, preste atenção. Opinião do autor vem texto argumentativo. Opinião do autor vem texto paragrafado. Dentro do poema, não há opinião do autor, há o eu lírico. Eu já vi inúmeras questões de prova a banca colocar como verdadeiro e falso, que é o que essa faz demais e essa que não, colocar como verdadeiro e falso questões e perguntar se a base argumentativa do texto, a MS Concursos faz isso, se a base argumentativa do texto se revela pelo eu lírico. Mentira, isso é falso. Não existe base argumentativa de um texto transmitida pelo eu lírico. O eu lírico é a relação de emoções. Combinado? Toda base de argumentação, ela precisa se afastar do campo da emoção. Quando a gente vira para o aluno e fala assim, olha, sua redação, por exemplo, ela não tem que ter emoção, ela tem que ter argumento lógico. O que você quer dizer isso para o aluno? Falou, não compete aqui tentar comover o corretor da sua prova, da sua redação. Ele não vai ficar comovido. Você tem que provar. Então, preste atenção e traz isso para o texto. Combinado? Então, argumentação é diferente de eu lírico. Eu lírico tem a ver com a explanação das emoções. E a argumentação tem a ver com você usar relações de dados, por exemplo, um aspecto positivo relacionado com um aspecto negativo, mas para comprovar um dado. Uma relação de causa com consequência, uma relação de, por exemplo, não existe trocadilho, não existe rima poética, tá? É uma relação de argumentação, é uma condição. Se houvesse investimento nas áreas X e Y, haveria um crescimento exponencial em tais áreas. Entenderam como é que seria? Então, eu lírico é diferente de
a relação argumentativa do autor. Então, vamos aqui enxergar. Primeira semelhança que as duas bancas apresentam é essa condição de trabalhar com poema. Então, poema, ele não se versa em concurso público por aspecto subjetivo. Jacira, mas como é que eu vou fazer para responder as questões de interpretação de texto do poema? A primeira coisa é, por meio dessas unidades aqui, você encontrar qual foi o conteúdo abordado no poema. Só por meio dessas unidades que você consegue enxergar o conteúdo. Todo poema em concurso público, não me interessa qual é o poema. Não me interessa. Pode ser a letra de uma música. Por exemplo, a MS Concursos pegou a letra de uma música que eu não me recordo agora se é o Chico Buarque de Holanda que canta e que a fez. Eu não me recordo. Mas eu sei que ela é cantada pelo Chico Buarque de Holanda. Pegou a letra de uma música dele e colocou, que ele canta, né? E colocou na análise da prova. Preste atenção. Vamos entender, mesmo que venha uma letra de música, existe por detrás disso um viés crítico. Então, todo e qualquer poema, na visão dessas duas bancas, prioritariamente, serve como um viés o quê? Crítico. Então, existe uma relação de crítica. Essa relação de crítica que remete ao seu conteúdo de prova. Então, olha como é que a coisa vai se casando por meio de uma lógica. Não tem nada subjetivo. Mentira. Professor que falasse, é subjetivo. Subjetivo pode ser na faculdade, quando você faz uma mesa redonda e vai discutir sobre as múltiplas articulações que aquela obra literária tem em razão de quem a compôs. Agora, concurso público, o candidato vai lá e tem que marcar, ou é A, ou é B, ou é C, e pronto, acabou. Concorda? Então é lógica. Então, vamos caminhar com a lógica aqui dentro. Quando você entende que poema precisa ser entendido por um passo a passo mais lógico, você começa a ler o poema e já demarcar dentro desse poema o jogo de palavras. Quando você enxerga nesse poema o jogo de palavras, você começa a extrair, por meio de um intercâmbio com as pistas que o autor deixou, por meio da sua própria vivência, qual é o tipo de conteúdo que esse poema retratou. Lembrando sempre que esse conteúdo tem um viés o quê? De crítica. Então, uma coisa leva ao caminho da outra. Um outro dado muito importante que vocês precisam perceber. No interior da análise dos poemas, as duas bancas, elas trabalham muito com a relação da aplicação da palavra no contexto. Então, as duas cobram aqui, palavras no contexto. E aí nasce daqui, dessa partezinha de análise do poema, nascem questões de gramática. E o aluno se perde nessas questões gramaticais, porque ele acha que o texto é subjetivo, consequentemente a análise gramatical fica à mercê dessa subjetividade. Presta atenção, não interessa nesse aspecto se uma palavra nasceu para ser substantivo em linha de frente. Jacira, eu fui lá no dicionário, peguei essa palavra aqui, lá no dicionário ela é vista como um substantivo, joia. Mas lá no contexto, qual foi o serviço dela lá dentro? Lá no contexto você vai precisar saber se a palavra se garantiu na mesma função de origem dela, se ela se concebeu na mesma função de origem ou se ela mudou. Então, uma coisa é falar assim, por exemplo, homem-herói. O herói entra numa articulação de quê? De adjetivo desse homem, não é? Homem-herói. O herói serve para restringir esse homem, para especificar esse homem dos demais homens. Agora, quando eu falo assim, o herói é o fulano, o herói é o beltrano, o herói, agora essa palavra que antes era concebida, no primeiro contexto que eu citei aqui na minha fala, numa articulação adjetiva, quando eu falo o herói, ela ganha na estrutura ali do poema uma nova articulação de substantivo. Então, é essa disposição de vivência mais lógica, de uma vivência mais voltada para o contexto, que o aluno precisa ter. Por quê? As duas bancas perguntam assim, a palavra X dentro do poema está... Olha, a palavra X dentro do poema está entre as duas classes gramaticais, substantivo e adjetivo, advérbio e substantivo. Aí o aluno fica totalmente perdido. Por quê? Olha lá, ela falou a palavra X, mas ela não quer
análise da palavra pura e simplesmente aqui X. Ela quer que você entenda o que essa palavra veio aqui fazer, sendo relacionada com as outras que estão ao redor. Se esse aluno tenta pegar as palavras que estão aqui ao redor e classificar o que ele chama de morfologicamente, ou seja, isoladamente, na cabeça do aluno ali, ele pega essa palavra e olha a origem, pega essa palavra aqui e olha a origem, ele vai desfalcar a análise contextual. Essas duas bancas, elas trabalham por análise contextual. Combinado? Então, a banca focou na palavra que está aqui no meio. Mas para você saber o trabalho ao redor dessas unidades aqui, você precisa correlacionar as três. Entenderam? Então, vamos enxergar que são duas bancas que possuem essa relação muito forte com o aspecto de poema. Depois, se vocês quiserem, se surgir esse pedido, né, e se ele for recorrente, Jacira, analisa para a gente um poema, mostra como é que você analisa um poema, eu faço juntinho com vocês com o maior carinho, tá bom? Então vamos aqui. Essas são as duas articulações mais voltadas, mais de semelhança que essas duas bancas possuem. Mas por elas terem esse trabalho tão acentuado com o poema, não faz com que o aluno estude por uma para fazer a prova de outra. Entenderam? Apesar delas terem essa identidade equiparada com o poema, elas possuem muitas diferenças. Agora nós vamos focar nas diferenças. Aqui, ó. Diferenças. Vamos colocar aqui, ó. FCC e MS Concursos. Quais são as diferenças entre essas duas bancas? Fundação Carlos Chagas é uma banca muito voltada, isso é indiscutível, para duas relações semânticas. Então, no aspecto de sentido, o aluno, por exemplo, vamos supor que ela não cobre tema, porque tema, como eu disse a vocês, ela cobra quando ela quer puxar muito, mas a Fundação Carlos Chagas traz provas mais longas. MS Concurso traz provas mais curtas, mais objetivas, o que não quer dizer que sejam provas banais. O tamanho é diferente. Vamos enxergar aqui o seguinte, a Fundação Carlos Chagas ela pode trazer um poema para o aluno trabalhar e, consequentemente, um texto paragrafado, um texto composto ali por parágrafos. Todas as vezes que você faz a leitura de textos que a banca FCC escolheu para formar a prova dela, você precisa ler esses textos com um olhar mais voltado para o perfil da banca. É o que eu brigo muito, falo muito. Gente, estudar por perfil de banca é o que é necessário. Quando você pega um texto da banca FCC, você tem que ler esse texto, que veio lá paragrafado, por meio de causas e consequências. Jacira, que loucura que é essa? Sim, você irá separar a estrutura toda do texto, pensando o que é a causa e o que é a consequência. Ah, Jacira, mas como assim? Faça a seguinte diferença. Causa é aquilo que gera. Deixa eu pegar aqui um pincel vermelhinho. Causa é aquilo que gera, ok? Então, causa é aquilo que gera. É um gerador de ação. A consequência será necessariamente o resultado dessa ação. Tá? A consequência é o resultado da ação. Então, por exemplo, se eu falasse assim, olha, estudou muito, passou na prova. O fato dele ter estudado muito trouxe como resultado, trouxe como consequência o aluno ser aprovado, ter passado naquela prova. Então, essa parte aqui, ó, quando você correlaciona estudar muito com o fato dele ter passado na prova, você tem uma relação de causa e consequência. Então, consequência seria o resultado e causa é aquilo que gera. Dentro da banca FCC, não interessa se viesse uma unidade escrita com conjunção condicional. Por exemplo, se estudasse muito, passaria na prova. Da ideia da seguinte forma, você tem aqui uma atitude condicional, um se, ou seja, uma possibilidade, que por detrás dessa possibilidade gera uma relação de causa com consequência. E é nesse aspecto que a banca FCC entra e arrebenta o aluno se ela precisar. Por quê? Quando ela entra e cobra do aluno, exige do aluno essa percepção, o aluno vem com o que ele decorou. E é o que eu digo a todos os alunos. Não tente decorar, tente entender.
quando você fala assim, se estudar, vai passar, o que você tem? Uma atitude correlacionada à outra. Claro, uma atitude que é dependiosa da outra. Mas se fizer, vai passar. Se estudar de uma forma certa, vai passar. Você tem, então, uma atitude que gera um resultado. Existe, entre essas duas unidades, uma possibilidade, uma atitude condicional. Uma atitude ali que está uma à mercê da outra. Mas no interior desse estar à mercê, no interior desse ato condicional, você entende que uma ação gera outra. Exatamente aí entra a FCC e fala assim, no primeiro parágrafo do texto, o autor aponta um dado retratado em causa e consequência. Aí o aluno vai lá e fala que está errado. Não está errado. É uma opção que você pode marcar como certa. Por que o aluno fala que está errado? Porque ele foi lá no texto e viu um se. Ah, não existe causa e consequência. Mentira, isso é pegadinha. Não, o que existe ali na realidade é uma atitude condicional. Olha a conjunção. Sim, mas por detrás de toda e qualquer atitude condicional existe uma causa e uma consequência. Sem exceção. Sem exceção. Então, o que eu preciso que vocês entendam? No perfil da FCC, o que ela preza é por uma leitura textual já embanhada por relações de causa e consequência. Então, esse aluno já tem que se preparar para isso. Ler, entender, perceber no interior da leitura toda relações de causa e consequência. É uma banca que vai focar de forma assim, muito incisiva, de forma muito forte nas relações verbais. Ela usa o verbo para quase a estrutura toda da prova dela. Ah, Jacira, mas como assim? Ela usa o verbo para falar sobre complemento verbal, para falar se o verbo ali trouxe um objeto direto, um objeto indireto, o tipo de complemento que aquele verbo carrega, né? Se foi uma relação de complementação mesmo, ou uma relação adverbial, que é uma relação circunstancial, então ela vem muito em cima disso. Ela usa o verbo para trabalhar processos de reescritura. Como assim, Jacira? Gente, uma coisa é utilizar o verbo no presente, outra coisa é utilizar o verbo no passado. Mesmo que ele tenha um valor de presente, são perspectivas distintas. Se eu falasse assim, ó, chega ao Brasil Pedro Álvares Cabral em 1500 e descobre, eu tenho um verbo trabalhado no presente com valor de quê? De passado histórico. É um verbo conjugado no presente com passado, com valor de verbo no pretérito, que é o que a gente fala em composição de passado histórico. Quando você tem esse tipo de retratação textual, a banca FCC pergunta lá no início da questão, lá no cabeçalho da questão, se assinale a opção em que a reescritura, ela pega um trecho do texto e fala assim, assinale a opção em que a reescritura garanta a mesma correção gramatical e o mesmo aspecto semântico. O que ela te pediu? O que é correção gramatical? Não pode ter erro de gramática. E o sentido, aspecto semântico, o sentido tem que ser o mesmo. Não adianta você pegar um verbo conjugado no presente com valor de passado, porque na reescritura não haverá uma articulação semântica perfeita. Entenderam, gente? Encaixada? Então, nesse aspecto, a banca vem, tá? Muito forte. Na reescritura, às vezes, ela muda a conjunção, da unidade. Quando ela muda a conjunção, pede uma nova articulação para o verbo e, às vezes, ela não reescreve essa articulação. Por exemplo, caso ele venha, eu posso até tirar o caso, que dá a ideia de condição, colocar no lugar o se, mas você é obrigada a readaptar o verbo, não é? Então, olha, caso ele venha, se ele vier, eu não posso falar assim, se ele venha, entenderam? Então, eu posso até mudar a conjunção por uma outra que permita, que garanta o mesmo valor semântico, mas são conjunções com o mesmo sentido, mas que vão me pedir uma relação diferente com a conjugação do verbo. Eu vou ter que flexionar o verbo diferente. E, às vezes, a banca troca essas conjunções, coloca conjunções de mesmo valor, de mesmo sentido, mas não faz essa readaptação no verbo, lá na frente. E o aluno lê rápido, focado muito na conjunção, e se esquece que o verbo é o carro-chefe da banca FCC, tá bom? Então, olha,
Outra articulação que ela propõe no que diz respeito a verbo é a análise sintática. Aqui são perguntas voltadas na base, assim, para complementação verbal. Só que ela pode mudar o verbo de lugar, transformar o verbo em substantivo, transformar o verbo em advérbio, transformar o verbo em adjetivo e mudar o sentido. Então, ela usa o verbo na análise sintática. Isso aqui, ó, é muito forte nela. Então, quando uma pessoa estuda para a FCC, ela tem que se preparar para quê? Ela tem que se preparar para a gama verbal. Já quando a pessoa estuda para a banca MS Concursos, será que ela precisa focar tanto na unidade verbal? Não, não é assim. Não é assim. A MS Concursos, ela não pesa a mão nas relações verbais. Claro que ela pode cobrar aqui do aluno verbo. Lógico que pode cobrar do aluno verbo. Mas ela é mais voltada para perguntar análise sintática, não focada exclusivamente no verbo. Ok? Aqui, ó, para vocês terem uma noção, a Fundação Carlos Chagas da análise sintática, ela muda as palavras de lugar, dando ao verbo uma transformação na classificação. Ela tira, por exemplo, a palavra elas saíram calmas e troca aquele calmas por calmamente, automaticamente para a classificação do verbo mudar. Então, é uma banca que apoia nas articulações verbais. MS Concursos, não, ela não apoia nas relações verbais. O que ela faz? Ela cobra uma análise sintática voltada mais para o trabalho de orações. A diferença entre uma oração coordenada e uma oração subordinada. Gente, o que eu estou mostrando a vocês é a recorrência. Nada impede que essa banca trabalhe uma questão, uma determinada prova, com oração subordinada. Mas não é o carro-chefe dela. Às vezes, pela quantidade de questões que ela é obrigada a elaborar para aquele concurso, para aquele certame, ela incorpora uma questão de classificação de oração subordinada. Mas para ela aqui, trabalhar oração subordinada, ela preocuparia mais com a pontuação. Lá nas orações adjetivas, coloca vírgula explicativa, retira a vírgula restritiva. Então, a relação da FCC é mais no que diz respeito ao contexto das unidades. A banca MS Concursos, ela tem uma relação sintática menos elaborada. Não estou dizendo que é fraca, estou dizendo que ela é menos espessa, estou dizendo que ela é menos exigente nesse aspecto. Cai na prova, mas é mais fácil do aluno resolver. Outro dado muito interessante na MS Concursos é o fato dessa banca aqui cobrar sempre, sempre, sempre. Quando ela pede tema do texto, esse tema sempre se revela com os argumentos, isso aqui é notório, com os argumentos que o autor utilizou. Ok? Como assim, Jacira? Não precisa procurar tema do texto desfalcado do argumento. Se eu olhasse, por exemplo, dentro dessa estrutura de MS Concursos, se eu focasse a minha percepção naquilo que o autor fala, ele falou bem ou ele falou de forma maléfica de algo? Ele pormenorizou, né, ele detalhou, ou ele apenas fez uma relação en passant das estruturas? O que ele abordou? Qual foi a forma dele abordar? Ele agregou valor a um dado dentro do texto? Aquele dado tem a ver com o tema desse texto. Então, uma banca que ela é muito notória na questão de tema, ela não é uma banca difícil para se fazer questões de tema, questões de interpretação de texto, não é. Ela cobra muito, por ser uma banca muito voltada para poema, ela cobra mais do que a Fundação Carlos Chagas, o Eu Lírico. Está num campo aqui de articulação semântica, elas cobrarem poema, concordo? Mas essa banca aqui, ó, ela cobra muito mais o Eu Lírico propriamente do que a banca FCC. A banca FCC, em 100 provas, você pega 2 com Eu Lírico. A banca MS Concursos, em 100 provas, você pega 80 com Eu Lírico. Então, existe uma distinção muito grande nesse aspecto. É uma banca que, por exemplo, dá muito valor a algumas figuras de linguagem. O aluno não precisa estudar todas, mas aquelas que são mais comuns. Ele precisa ter na ponta da língua. Já a Fundação Carlos Chagas, uma vez ou outra, cobra. Não é algo que o aluno tenha que se debruçar.
O que eu quero que vocês entendam é que quando a gente faz um paralelo entre as bancas, você começa a estudar pelaquilo que a banca mais cobra. É assim que você ganha tempo e ganha um processo seletivo à frente dos outros. Você ganha um estudo seleto em relação aos seus concorrentes, quando você entende que você começa a estudar pelo perfil da banca. Estudar pelo perfil da banca te garante êxito. Por quê? O tempo que sobra, e se sobrar, né, se for bem organizado, sobrando um tempinho, você consegue trabalhar as outras unidades. O que seria, o que você chama dessas outras unidades? Aquilo que não é o carro-chefe da banca. Então, é muito importante que vocês tenham em mente que estudar para concurso público tem a ver muito, não só com estudar os conteúdos, mas tem a ver com entender o perfil da banca, com exercitar o perfil da banca. É pegar os enunciados, focar nesses enunciados e começar a enxergar o que o enunciado de uma prova tem em comum com o enunciado de uma outra prova da mesma banca, para que você comece a fazer um filtro e comece a perceber, estudar por relações de perfil de banca. Combinado? Espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído. Os alunos me pediram muito para fazer esse paralelo. Eu compreendo exatamente o porquê desse paralelo, justamente pelo fato de as duas bancas retratarem poema no seu interior. Espero ter contribuído e caso vocês tenham a necessidade de um outro conteúdo, Jacira, faz um paralelo entre uma outra banca, me explica qual é o perfil da banca X, comente nas nossas redes sociais que vou ter o maior prazer. Entra lá no nosso Instagram, combinado? Entre lá, comente, fale o que você precisa, que eu vou te ajudando aqui na medida do possível, te orientando, tá bom? Um beijo carinhosíssimo a todos vocês e vamos firmes, vamos fortes rumo à aprovação de cada um. Beijo grande.